Minha diretoria, você acima dos 35, 40 anos, que é a maior parte do meu público aqui, eu não preciso dizer quem foi René Higuita, né? Você com certeza acompanhou, sabe, ou pelo menos ouviu falar do goleiro que fez a defesa escorpião, e que essa nem é o ponto principal da carreira dele. Mas como grande líder da seleção colombiana, do Atlético Nacional, uma verdadeira lenda, um cara que fez 60 e poucos gols entre faltas e pênaltis, antes do Chilavert e do Rogério Ceni, um goleiro que saía pro jogo, que era líbero, enfim, meu irmão. O cara lançou todas as tendências que você pode imaginar, inclusive um cabelo horroroso que ele usava na época. Essa série documental, eu não sei se é uma série ou se é só um documentário, eu não me lembro agora, mas tá no, acho que é um documentário só. Tá no Netflix, assista lá o René Higuita, porque é muito interessante. E eu adoro quando essas reflexões, essa série, eu gosto muito de documentário, e esse tipo de documentário de futebol. Aliás, tem lá o do Figo também, que é muito legal, tem o do Beckham, que é muito legal, e mostra, porra, o que a imprensa fez com a vida do Beckham na Vitória, um negócio, porra, vergonhoso. Dá até pena, né? Pô, tipo, tem criança ali no meio e tal, e foda-se as crianças, o que importa é vender notícia. Mas enfim, voltando pro Higuita, cara, o Higuita é um jogador que ele não existiria hoje. Ele não teria saído nem da base da Colômbia pra virar goleiro. Porque ele é simplesmente uma figura, cara, de tanta personalidade, ele é tão o que ele é, que isso é proibido em 2023. As pessoas hoje, elas são uma caixinha, né, dentro daquilo que você pode ou não ser mediaticamente, pra fora e tal, o que eu lamento muito, mas hoje é isso, né, o Higuita seria cancelado e destruído virtualmente em uma semana. E na época o Higuita pôde existir, porque não tinha essa palhaçada e tal. E aí ele tem as posições dele, controversas, coisas das quais eu condeno, concordo, discordo, mas que ele tem todo o direito de ser quem ele é. E a graça, né, do brinquedo, do entretenimento é essa, você ter personagens que você não necessariamente concorda com tudo, nem discorda, mas que você vive aquelas situações e tal. E o Higuita é um grande protagonista do futebol, um tipo de jogador que faz muita falta hoje, tem uma história muito do caralho, mas muito do caralho mesmo, e que passa por algumas coisas, cara, que são muito loucas, né, cara? Então, assim, você vê que na série tem uma discrepância entre o que mediaticamente se condena e o que na prática acontece. Então, veja você, o Pablo Escobar era o dono da Colômbia, era o pica na Colômbia, né? Antes de se descobrir que ele tinha todas aquelas merdas por trás, se tinha um suspeita, mas assim, ele era um deputado, né? Um senador, deputado. Ele era um político. Já tinha suspeita que ele ganhava dinheiro com droga, etc., mas não tinha nenhuma comprovação e tal, até que se comprova e se prende o Pablo Escobar. Só que ele era dono do Atlético Nacional, que é o time que jogava o René Higuita, e que até hoje é um dos maiores times da Colômbia. O Pablo Escobar vai preso, e vai preso num lugar, se você assistiu a série do Escobar, você sabe disso. Aliás, tem uma série do Escobar melhor do que a Narcos, que chama Patrón del Mal, que é a versão colombiana, não tão bem feita, mas com imagens reais. Então eu recomendo que você assista os colombianos contando o que Pablo Escobar fez ou deixou de fazer, e não os americanos contando como eles foram heróis em salvar a Colômbia. Eu acho que a versão colombiana é um pouco mais fidedigna. E aí o Pablo Escobar, dono do clube, etc., imagine, além de tudo ainda manda na Colômbia, mata e desmata quem ele quer e tal, situações que a gente vive hoje no Brasil, etc. Esse cara é dono de um clube, esse clube tem vários jogadores na seleção, é a base da seleção nacional, e ele vai preso numa catedral onde ele mesmo escolhe, onde ele mesmo reforma. Ele fala, eu vou ficar preso lá, mas eu que vou reformar o local e o caralho. Eu não vou pra cadeia comum, vou pra esse lugar. Eu pago a porra toda e faço. E aí, porra, o governo colombiano acaba aceitando, porque também vai peitar o cara faz uma guerra civil, né? E aí ele vai pra lá e tem um campo de futebol e tal, e os jogadores da Colômbia, jogadores do Atlético Nacional, são convidados a ir lá. E aí você vê como a vida é, né? A gente espera o quê? Na nossa lógica, falar assim, não, então, esses caras não podem ir, pô. Vocês são jogadores da seleção colombiana, vocês não podem ir numa cadeia jogar futebol com um traficante. Vocês não podem fazer isso. Mas como é que você fala não? Como é que numa terra sem lei, onde o cara tem mais poder do que a polícia, tem mais força de assassinato, de retaliação do que a polícia, do que o Estado, você fala não pra esse cara? Você não fala, né? As coisas como são e não como deveriam ser, ou como são no mundinho das pessoas que ficam sentadas em casa à frente do computador. A vida como ela é. Você não vai falar não, né? Se amanhã ou depois uma dessas, eu não vou nem falar o nome, mas uma dessas facções criminosas são mais fortes do que a polícia, do que o Estado, chegam pra você e falam, vai ter uma festa aqui no bairro e você tem que vir aqui domingo. Você fala, não, eu prefiro não ir. O cara fala assim, se você não vier, você vai ter problema. Você vai na festa, né, irmão? Tu não é trouxa, né? Você vai na festa. Porque a gente tem que respeitar, infelizmente, quem manda, pela força ou pela lei, né? E em 1980, pior ainda.
1980, 90, pior ainda. E aí os jogadores da Colômbia vão até o negócio do Escobar e tal, e o Higuita é o único, talvez, maluco o suficiente para depois de ir lá várias vezes e tal, dizer algo óbvio, que é assim, Higuita, você é amigo do Pablo Escobar? Sou. O que não significa que ele esteja ligado a nenhum crime, ou que ele participe disso, mas assim, eu tenho que estar aqui para jogar bola, ele me trata bem, fazemos churrasco junto e ele é dono do clube. O que você queria que ele respondesse? Não sou, odeio esse cara. Ele não vai responder um negócio desse. Você é amigo? Sou. Né? Ele responde isso e sai de carro e tal. Só que quando ele responde isso, a vida do Higuita vira de ponta cabeça. Por quê? Porque a justiça, porque logo depois o Escobar foge da cadeia. Quando o Escobar foge da cadeia, eles prendem o Higuita. Por quê? O Higuita, fala pra gente onde é que ele tá. E o Higuita fala, mas eu não sei onde é que ele tá. Ah, você não é amigo dele? Fala, sim, mas você acha que ele ligou pra todos os amigos contando, ó, tô em tal lugar? Pô, caralho, eu conheço o cara, mas assim, eu não sei onde ele tá. Eu não tenho nada a ver com as porra dele, eu só conheço o cara, me dou bem com ele, mas assim, eu não tenho nada a ver. E aí começa uma onda de comoção fodida na Colômbia, dos jogadores, torcedores e população pedindo a liberdade do Higuita, falando, cara, vocês estão prendendo um cara por mera retaliação, porque ele não cometeu nenhum crime. Ele não é um criminoso, ele só estava ali porque, porra, o Estado te bota nessa situação. Né? É que nem você reclamar, assim, por exemplo, você reclamar que todas as pessoas que frequentam uma escola de samba, eventualmente tem um traficante ou tem um bandido lá em cima que manda na escola e que, portanto, às vezes ele pode passar do seu lado e apertar a sua mão e você tem que apertar a mão dele. E alguém fala assim, você apertou a mão, diz que caralho, você queria que eu fizesse o quê? Que eu não aperte a mão do cara? Pô, não tem condição de fazer isso. Isso aqui no mundinho virtual das pessoas que ficam no computador em casa é tudo muito fácil. Só que na vida real não é assim. Então, obviamente tem um contexto pro Higuita ter se envolvido com isso, como os outros jogadores da Colômbia. Mas o Higuita foi um maluco, que ele tinha tanta personalidade que ele respondeu, sou amigo dele. Fui lá visitar o cara. E aí? E isso deu uma merda do cara. Meu irmão, e aí a série vai contando todos os percalços que ele vive, a falha que ele comete na Copa do Mundo quando ele tenta driblar o Roger Milá. Enfim, a história do cara é muito do caralho. A loucura dele é do caralho, o quanto ele revoluciona é do caralho e a personalidade dele é do caralho. Eu fiquei ainda mais feliz de saber que hoje ele trabalha no Atlético Nacional. Ele tá lá tranquilo, continua com aquela cabeleira lá feio pra caralho, trabalhando no Atlético Nacional, mas é assim, cara, é uma das grandes lendas da história do futebol mundial. E se você não sabe por quê, assista a série, ao documentário. Com certeza, quando terminar, você vai falar, caralho, agora eu entendi porque que esse cara é tão idolatrado e conhecido na Colômbia por tantas coisas que ele fez. E o mais impressionante pra mim, que eu gostaria que você percebesse, é o quanto esse cara tem de personalidade de ser o que ele é e foda-se, e o quanto isso não seria permitido hoje, mas não pelos bandidos ou pela justiça, pelas pessoas online. Elas simplesmente proibiriam um cara desse de existir. Eu prefiro que tenha uns Higuitas pra gente contar a história do que a gente ter um monte de gente na mesma caixinha fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Mas talvez você goste mais do mundo de hoje. Mas assista a série que você vai gostar muito.